Vamos lá. Bom, hoje eu separei aí um tempo para a gente poder falar aí de um assunto que é muito importante, que é sobre o aporte de dividendos, aporte de capital no planejamento financeiro. Então, eu vou falar aí sobre essa programação que eu acho que é muito importante. Bom, então vamos lá. Os aportes, esse é mais ou menos aí o título que eu tenho para hoje, né? O tema para a gente trabalhar bem, porque o aporte ele é fundamental aí para uma programação de investimento de longo prazo. E ele é até mais importante do que você ter ou buscar ter um desempenho acima da média na sua carteira de investimentos. Então, esse hábito de fazer aportes, né, de poupar, ela é fundamental para o sucesso nos investimentos. Então, é o primeiro grande hábito necessário para você poder atingir sucesso, né, nos seus investimentos e começar a fazer crescer a sua carteira. Então, o primeiro grande aliado do investidor são os aportes. E, principalmente no início, os aportes fazem muita diferença. E eles são fundamentais, né? E através dos aportes, você também vai se exercitando em comprar, né, ativos, comprar ações boas pagadoras de dividendos. Então, isso aí vai dando uma regularidade para você se exercitar na compra consistente de bons ativos que vão estar te remunerando. E quanto mais você comprar, maior vai ser essa remuneração. Então, é fundamental ter um programa de aporte, né? E quando a gente fala de aporte, não precisa ser muito. Muita gente fica preocupada e dizendo, mas eu tenho muito pouco. No início, é muito importante aportar. É muito importante ter esse capital disponível para fazer seus primeiros investimentos, para aprender ali na prática, para aprender fazendo, para exercitar não só o seu poder de compra, mas a sua capacidade de analisar as boas oportunidades, de conhecer os ativos, de desenvolver uma estratégia, seja para a renda fixa, seja para a renda variável, né? Encontrar ali um equilíbrio, principalmente quando você está começando, para poder lidar melhor com as oscilações do mercado e ter sempre dinheiro disponível para aproveitar, porque se o mercado ele dá uma embicada e começa a entrar num declínio, você tem capital na mão para poder aproveitar essas oportunidades e fazer novos investimentos constantemente. Então, isso aí nos primeiros anos é fundamental. Por isso que é importante até a gente tocar nesse assunto de você organizar a sua vida financeira, para que você possa estar nessa posição privilegiada de comprador, de ter sempre um capital na mão para escolher boas ações, para escolher ali as melhores oportunidades que o mercado pode te oferecer. Então é importante você se programar, se organizar para isso, tá? Isso é mais importante do que você ter um desempenho na carteira. Aliás, eu quero ir até mais longe e afirmar que você não precisa se preocupar com o desempenho. Eu acho que o mercado financeiro ele ficou
de uma forma geral, né, obcecado com a questão de performance, talvez muito influenciado pelos fundos de investimento, pelos gestores que dependem de um desempenho para sobreviverem no mercado, porque a remuneração do gestor está atrelada ao desempenho. Nós, como investidores, pessoa física, não temos que ter essa preocupação. A nossa preocupação maior é criar um programa em que a gente possa sistematicamente, regularmente, fazer aportes, né? Investir na nossa carteira, aproveitar as boas oportunidades que o mercado nos oferece. Então, o assunto hoje, né, ele vai estar relacionado a essa questão sobre aportes, mas estamos abertos aqui para perguntas, hoje é a noite de perguntas e respostas, né? Tem uma aqui, Dani Souza. Boa noite, como faço para aprender sobre ativos? Não entendo nada sobre isso, mas gostaria de aprender. Por onde começar? Obrigada. Perfeito. Então, nos ativos, Dani, você só precisa se preocupar em conhecer duas categorias de ativos, na minha opinião, né, para o investidor pessoa física, que são os ativos de renda fixa e os ativos de renda variável. Os ativos de renda fixa, eles, na verdade, eles são, vamos dizer assim, não são nem ativos propriamente dito, né? Não é um investimento na sua essência, como no capitalismo, ou quando você se torna sócio de uma empresa. Por quê? Eu vou explicar. Porque quando você investe em ativos de renda fixa, você está fazendo nada mais, nada menos do que emprestar dinheiro para ou o governo, por exemplo, através dos títulos do Tesouro, né? Então você, que é um excelente credor, é considerado o melhor credor, você empresta dinheiro para o governo e o governo te remunera a uma taxa de mercado, uma taxa já pré-determinada, determinada pela Selic, que é a taxa xerife do mercado, né? Então, como eu costumo dizer, não existe almoço grátis. O que existe é uma taxa, no caso é a taxa Selic, que determina qual é o nível de juros que serão pagos no mercado. Então, não dá para a gente chegar e querer exigir a taxa que era paga há 4, 5 anos atrás, né? Isso aí acabou. Então, se a taxa hoje gira ali em torno de 3,5%, que é onde a Selic está hoje, não dá para você querer algo muito diferente disso, né? Porque não existe almoço grátis. Então, a referência começa ali pelos títulos do Tesouro, e aí você tem o pós-fixado, o pré-fixado, né, o indexado para se proteger das inflações. São 3 categorias nos ativos de renda fixa. E ali o que você está fazendo nada mais é do que emprestar dinheiro para o governo a uma taxa pré-estabelecida. Então, hoje, se você for aplicar aí num pós-fixado, você vai ganhar 3,5%. Se o Banco Central decidir aumentar os juros, aumentar a Selic, né, aumentou agora recentemente de 2,75 para 3,5, uma alta de 0,75%, parece que está nessa tendência de alta, né? Então vamos supor que na próxima reunião, daqui a uns 45 dias, o Banco Central resolve aumentar novamente a taxa Selic. Pode ser 0,75%, pode ser 0,5%, pode ser 0,25%, a gente não sabe, mas tudo indica que está numa tendência de alta. Então, se você aplicar numa renda fixa pós-fixada, o pós-fixado vai acompanhar esse movimento da taxa Selic, né?
que é determinada ali pelo Banco Central e que também a gente usa como referência o CDI, é o famoso CDI. Então é a taxa de mercado. Você pode tentar pegar um pré-fixado, que vai pagar um pouco mais do que isso, né? Mas é um pré-fixado, o próprio nome já diz. Se você pegar talvez aí uma taxa de 6%, 7%, 8%, você vai lacrar essa taxa e vai meio que, né, torcer ou fazer uma avaliação para dizer se realmente o Banco Central, até onde o Banco Central vai com essa subida da alta dos juros, né? Será que chega a 6%? Será que não passa de 6%? Então, essa leitura a gente precisa estar fazendo com relação à renda fixa. Não é assim algo que preocupa muito o investidor de renda variável, como eu sugiro aqui, né, para você começar a ter as suas primeiras ações, começar a focar ali na renda, começar a receber os primeiros dividendos, né, porque isso é que é realmente investir de verdade, né, você ser sócio de boas empresas, você participar do lucro e do crescimento, da prosperidade dessas empresas, porque na renda fixa, esses ativos, mesmo que seja um título do Tesouro, um título que vai até 2035, né? Um título aí que é muito popular, que tem expiração ou data de validade até 2035, né? Que é um título bem popular. Estou aqui tentando ajustar a câmera, né? Para ver aí se ela fica um pouquinho melhor lá do YouTube, que eu estou aqui meio que de lado. Então, me perdoem aí, essas coisas aí de mundo virtual, a gente tem que aí se ajustando e se adequando aí a essa realidade. Então, pronto, acho que já deu aí para dar uma ajustada. Aqui no Instagram eu estou vendo, tá tranquilo, né, no celular, a gente consegue ajustar melhor. Mas, enfim, voltando aqui para a questão da renda fixa. A renda fixa é isso, é você emprestar dinheiro ou para o governo ou para um banco, né? E aí o banco vai... Aí tem aquela questão, o banco grande, por exemplo, a gente já sabe, remunera muito mal o correntista, porque oferece um juros menor, às vezes até, muitas vezes até menor do que o CDI, do que o título do Tesouro, porque eles se valem, né, se dão ao luxo de poder remunerar mal o correntista, ou seja, pagar menos a quem deixa dinheiro no banco, justamente porque eles são os bancões, onde todo mundo deixa dinheiro, né? Eu até tenho que corrigir aqui, na live passada eu estava falando que são 74% dos correntistas da população brasileira que tem conta em 4 bancos. Na verdade, são 5 bancos. Eu fiquei com 4 na cabeça porque são 4 bancos que têm capital aberto na Bolsa de Valores. A Caixa Econômica Federal também é um desses 5 grandes bancos, mas a Caixa não tem capital aberto na Bolsa de Valores. Então, só corrigindo aqui na minha última live, quem assistir ou quem assistiu vai ouvir lá eu falando de 4 bancos grandes, mas na verdade são 5. Mesmo assim, são poucos bancos, é uma concentração muito forte, muito grande, e a gente até falou sobre isso, né, que a gente entende, eu entendo, que o que a gente está vendo no setor bancário é uma correção, em função de uma distorção muito gritante que já existe há anos. E parte, resultado dessa distorção, é que os bancões acabam se dando o luxo de remunerar mal o acionista. Então, é muito bom você ser sócio de banco grande, mas você investir, dar dinheiro para o banco grande, não é um bom negócio, porque eles vão remunerar mal o nosso capital. Justamente por causa dessa questão, o banco grande é o que oferece segurança, e porque oferece essa tal segurança, eles remuneram menos o acionista. Então,
A renda fixa, na minha opinião, ela deve ser um ambiente para você estacionar um dinheiro. Ela tem um papel estratégico na montagem da nossa carteira, na forma como nós investimos, mas ela não faz com que o seu dinheiro vá muito longe. Então, as pessoas às vezes falam, não, mas o meu perfil é conservador, então eu prefiro aplicar dinheiro, deixar o dinheiro em renda fixa. Mas, poxa, se a gente vai fazer um planejamento de caráter previdenciário, e lembra que eu tenho dito aqui, que quando a gente for fazer um planejamento de caráter previdenciário, a gente tem que planejar como se fosse viver até 100 anos de idade. Né? Essa que é a realidade nossa. Porque nós vamos precisar de dinheiro até os 100 anos de idade, mesmo que a gente não chegue aos 100 anos de idade. Então, pensando assim, fica mais fácil de eu ser um investidor de longo prazo. Fica mais tranquilo eu escolher o tipo de ativo que eu vou querer colocar na minha carteira. Fica mais tranquilo também saber que eu posso ser sócio de grandes empresas que vão continuar no mercado, que não vão sumir do mapa, que mesmo que haja oscilação no meio do caminho, é bem provável que essas grandes empresas vão continuar a prosperar, vão continuar a dar muito lucro, vão continuar a pagar bons dividendos e que vão ser, para mim, uma excelente fonte de renda. Agora, eu tenho que me educar, eu tenho que fazer o meu dever de casa, eu tenho que ter um mínimo conhecimento para encontrar essa fonte de renda que vai me remunerar acima da renda fixa, acima do CDI, acima da média do mercado e até acima da minha expectativa. Isso é que é legal quando você começa a focar em ações que pagam bons dividendos, como a gente viu agora com os bancos grandes. Os bancos grandes entregaram resultados, todos eles surpreenderam o mercado positivamente. Claro que a gente vai e pode fazer uma análise específica de cada um, mas falando do setor como um todo, todos eles entregaram um resultado acima da expectativa do mercado. Então, como acionista, eu fiquei particularmente muito tranquilo com relação aos bancos. Porque não é qualquer empresa que consegue entregar um lucro de 5 bilhões de reais em um trimestre, de 4 bilhões, de 6 bilhões, como foi no caso do Itaú e do Santander. Então, é muito dinheiro, é muita grana que tem na mesa. E nós podemos participar disso democraticamente, sendo sócio, comprando ações. Então, esse conceito é muito importante. Então, Dani, voltando aí para a sua pergunta, e de novo, hoje é um dia mais aberto, né? Quem quiser também solicitar, dividir a tela comigo aqui, não fique envergonhado, né? Eu quero também conhecer quem está aí do outro lado, se eu não conheço. Se eu já conheço, vai ser um prazer receber aqui. Então, a ideia aqui de estar aqui toda segunda e quarta-feira, nesse horário das 6, é justamente poder interagir e responder algumas das perguntas que vocês têm diretamente. Então, fiquem aí à vontade, solicitem aí participar comigo, sinta-se em casa, para a gente poder aí bater um papo. Até mais ou menos 7 horas, eu estou aqui à disposição, fazendo aí uma espécie de mentoria online, gratuita, para que realmente você possa ter consciência, perca o medo de comprar ações de boas empresas que vão remunerar bem o seu capital, né? Então, aqui eu pretendo ensinar como lidar com as oscilações, como você manter um equilíbrio entre renda fixa e renda variável, né? Eu não estou aqui falando mal de renda fixa, não é isso. Eu acho que renda fixa ela tem um papel importante nesse nosso objetivo de investir e de formar uma carteira de caráter previdenciário. A renda fixa tem um papel, sim, muito importante. Eu tenho uma porção em renda fixa. Quando eu comecei a investir, eu comecei como todo mundo, também comprando renda fixa.
Porque antes de você escolher bons ativos, é importante já ter o hábito de poupar, de investir regularmente. Por isso que hoje eu meio que dei assim um título, né, para o tema de hoje, que são os aportes. E esses aportes até está bem relacionado à pergunta da Dani, porque se você tem dinheiro, se você organiza a sua vida financeira para ter um capital, de novo, não precisa ser muito, mas precisa ser sempre, precisa ser constante, precisa ser regular. Não precisa ser muito, porque o pouco que você começa a investir, ele já vai começar a trabalhar para você e ao longo dos anos você vai se beneficiar dos juros compostos. E o seu portfólio ele vai crescer ao ritmo da taxa composta. Que essa é a grande sacada, essa é a grande motivação de nós investirmos o nosso dinheiro de forma regular, de forma consistente, de forma sistemática. Não é porque a gente vai desenvolver grandes habilidades, embora a gente ganhe mais experiência, embora a gente vá também descobrir muitas oportunidades, porque o mercado vai estar sempre oferecendo oportunidades em todo momento. E como diz um grande gestor, Peter Lynch, conhecido nos Estados Unidos e autor de livro, perguntaram para ele uma certa vez, para o Peter Lynch, qual é a melhor hora de investir no mercado financeiro? E ele falou abertamente, claramente, objetivamente, olha, a melhor hora de você investir no mercado financeiro é quando você tem dinheiro, quando você tem caixa na mão. A pior hora é quando você não tem dinheiro. Nessa hora não dá nem para pensar em investimento. Você não vai nem querer me ouvir. Não vai querer nem participar aqui das lives. Então, por isso que é fundamental organizar a vida financeira para que a gente tenha capital de sobra, para que a gente possa exercitar o nosso direito de comprar ações de boas empresas, ações boas pagadoras de dividendos, ações que são top, ações de excelência, a preços razoáveis. Então, esse exercício, ao longo dos anos, você vai se tornar até um especialista. Não tem como. Vai se tornar até um excelente investidor. Agora, tem que ter essa característica, essa mentalidade, porque é uma questão cultural, de desenvolver essa mentalidade, de ser realmente um investidor, de aprender a lidar e administrar dinheiro, capital. E não é difícil, e não precisa ser muito, mas é necessário ter um plano, e um bom plano. E quando a pessoa consegue criar um fluxo de caixa positivo, já é meio caminho andado. O mais difícil, o mais desafiador é realmente criar um fluxo de caixa positivo. Seja qual for a sua condição, seja se você for funcionário público, se for autônomo, se for profissional liberal, o mais difícil, o mais desafiador é realmente estabelecer, consolidar um fluxo de caixa positivo através do seu trabalho, através do seu negócio, se for empresário, Então, essa habilidade ela é muito importante de ser desenvolvida ao longo da vida, para você, porque traz muitos benefícios. Você não vai se endividar, você vai lidar melhor com os momentos de crise. Se precisar complementar o orçamento, você tem já uma reserva de emergência, você tem um dinheiro lá na renda fixa, que você pode sacar, que tem liquidez. Então, você vai se rodeando de caixa. Até mesmo porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a forma da gente se defender dos imprevistos, das coisas que podem acontecer, e as coisas acontecem na vida, é você administrar um bom fluxo de caixa, criar uma reserva e colocar essa reserva, o excedente dessa reserva, para trabalhar para você. E a melhor forma de fazer o seu dinheiro trabalhar, isso
comprovado estatisticamente, né? Há evidências de vários estudos, eu sempre cito aqui, né, os livros, os estudos, os professores de finanças renomados, que alegam que realmente você montar uma carteira de empresas de excelência, que são as melhores, né? As empresas estão listadas na Bolsa, de você escolher os setores, como a gente vem fazendo aqui. Então, a gente tem sido seletivo, porque existem setores e setores. Existem setores que são verdadeiros clássicos, né? E que são verdadeiros campeões de entregar resultado e de agregar valor ao acionista. Então, esse conhecimento, ele é, sim, fundamental, ele é necessário. E uma vez que você começa a dominar os princípios básicos desse conhecimento, você vai montando uma carteira que não para de crescer. Você começa a montar uma carteira porque, pensa comigo, cada aporte que você faz é mais um ativo que você compra e acrescenta a sua carteira, que vai ser mais um ativo que vai gerar renda passiva para você, ou renda extra, depende de que posição você está da vida. Mas o ideal é, talvez no começo, a gente começa a construir ali um pouco de renda extra, mas o ideal é que a gente construa, né, uma renda passiva. Pensa assim comigo, é como se no início você abre uma torneira bem pequena, e dessa torneira começa a sair água, começa a pingar umas gotas, começa a pingar um dinheiro lá na sua conta, na corretora onde você abriu conta, que é muito fácil hoje em dia. Com a tecnologia ficou muito fácil e muito barato. Não tem custo nenhum abrir uma conta em qualquer corretora. Você escolhe a que você achar melhor, a que for da sua preferência, a que oferecer mais vantagens, né? Mas a corretora é só um intermediário, o dinheiro não fica na corretora. A corretora simplesmente vai fazer a custódia do seu capital. O seu dinheiro vai estar investido lá na ação. Você vai ser dono, proprietário daquela empresa. Vai ser sócio lá de Ambev, vai ser sócio lá de Porto Seguro, vai ser sócio lá de Banco do Brasil, Banco Itaú. Aí a gente vai montando a carteira e vai chegando lá. Então, é muito fácil. É muito objetivo. E cada ação que você compra, mesmo que seja pouco, não precisa ser muito, mas você fazendo isso, tem que pensar o seguinte, eu penso assim até hoje, cada ação que eu compro, eu estou aumentando a minha renda. Cada ativo que eu compro, eu estou aumentando os meus rendimentos. Se eu compro um título do Tesouro, eu estou recebendo juros. Se eu compro uma ação da Ambev, por exemplo, eu estou aumentando os meus dividendos. E se eu recebo os dividendos da Ambev e reinvisto esses dividendos, eu estou aumentando, né, acumulando ativos que vão gerar mais renda ainda. Então, é por isso que eu digo, você começa a vivenciar o efeito bola de neve. Porque você começa a ganhar dinheiro em cima de dinheiro. Você começa a ganhar dividendo em cima de dividendo. Juros em cima de juros. E aí você pode equilibrar. Por exemplo, a gente falou aqui no início que os juros estão subindo, né? Deixa eu falar sobre isso. Nas minhas lives, caiu aqui um pouquinho de água. Nas minhas lives, eu tenho falado aí sobre alguns setores, né? E a importância de você focar em setores que vão te deixar bastante confortável, né? De novo, aqui, o nosso perfil, mesmo comprando ações, é um perfil conservador. Por quê? Porque a gente compra empresas já estabelecidas, empresas que têm um modelo de negócio já testado e comprovado pelo mercado, empresas top e que às vezes oferecem um bom preço de entrada, uma janela de oportunidade para a gente ser sócio delas.
porque o mercado sempre vai apresentar boas oportunidades para quem tem dinheiro na mão e não precisa ser muito. E aqui eu já estou falando de dois aliados, né? Primeiro são os aportes. E a gente começa com os aportes. Às vezes a pessoa já tem lá alguma coisa em CDI, né? Como eu estava falando aqui, os juros estão muito baixos hoje. Então, e ela quer migrar. Não precisa migrar tudo de uma vez só, né? Você pode ir migrando aos poucos. Eu sou a favor do gradualismo, né? Você não pode ir com muita sede ao pote, mas você pode ir devagar. Você pode testando as águas, molhando os pés, montando ali a sua carteira devagarinho, comprando uma empresa aqui, outra acolá, e empresa grande, empresa boa, né? Não vai comprar qualquer coisa. Seguindo aqui as lives, seguindo aqui as orientações, dá para saber tranquilamente. Nem precisa gastar dinheiro com assinatura, com opinião de analista. Dá para seguir numa boa, tendo uma noção, porque essas empresas vão permanecer durante muito tempo na nossa carteira. Porque nós não somos especuladores. Nós não entramos e saímos na bolsa. Nós não tentamos ser mais espertos do que o mercado, de querer comprar na baixa e vender na alta. Eu não tenho essa pretensão. Eu desisti disso, porque isso aí é um jogo de perdedor. Não tem como ficar... É muito estressante, né? Isso não é para quem tem família, para quem tem filho, para quem precisa até de dinheiro para complementar o orçamento, para construir a sua vida. Não. Agora, é diferente quando eu olho para uma empresa como o Banco do Brasil, faço o meu dever de casa, faço a minha avaliação e eu decido se eu quero comprar a ação do Banco do Brasil para receber dividendo ou não. E não tem só um banco, tem pelo menos 4 bancos grandes para a gente escolher e montar carteira. E todos eles remuneram bem. E todos eles vêm remunerando há muitos anos. E não vão parar esse ano e não vão parar de distribuir lucro ano que vem. Vão continuar. E como a gente mencionou o setor de bancos, tem outros também. Tem vários setores, né? Em cada setor tem várias empresas. Então você pode diversificar, você pode migrar. Então esse equilíbrio entre renda fixa e uma carteira de ações, você vai meio que de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu conhecimento, equilibrando isso aí, né, com o tempo. Então, às vezes a pessoa pode ter 30% em ações, 70% em renda fixa, ainda mais quando ela está começando. Então, e aí, à medida que ela vai recebendo juros, vai recebendo dividendos e vai fazendo mais aporte, né, que é o que a gente chama de dinheiro novo, você vai aumentando a sua posição nessas ações, que é ali que o seu dinheiro tem chance de ir mais longe. Porque a renda fixa ela é estratégica, ela é um caixa. Porque, por exemplo, se você precisar de dinheiro, de grana, de onde que você vai tirar dinheiro? Você tira da renda fixa, não da renda variável. Porque a renda variável ela tem que estar blindada. Ela tem que estar protegida, né? Você não vai investir dinheiro em ação que você vai precisar daqui a 6 meses. Em hipótese de falência da instituição custodiante, quais as impressões para o pequeno investidor? Quais as implicações, né, para o pequeno investidor? Então, isso aí é uma pergunta a nível operacional, tá, Wilson? Então, mas é importante, né, saber. Primeiro, a corretora ela é só um intermediário. Por quê? Porque a corretora ela tem que ter uma cadeira na Bolsa de Valores. Tá? A Bolsa de Valores é onde as ações são negociadas. Tem que ter o comprador e vendedor. Isso tem que ser feito de uma forma
confiável, né? Que gere segurança e confiança para todos os players, para todos os interessados, quem compra e quem vende. Porque ali são milhões de reais, na casa dos bilhões, que são negociados todo dia. Né? Nós somos as sardinhas, nós somos o peixe pequeno, mas tem fundos de pensão, tem instituições que negociam tesourarias, que negociam altos valores diariamente. Então o sistema ele tem que funcionar, ele tem que ser transparente, ele tem que ser seguro, é o sistema financeiro. Né? Então o capital ele tem que estar bem protegido, né? Então ele tem que estar no seu CPF, você é proprietário da sociedade anônima. Então a corretora é só para você poder negociar, comprar, vender. Então ela é custodiante, mas o seu capital, o seu dinheiro, ele é assegurado pelo sistema financeiro, pelo sistema de custódia brasileiro. Né? A corretora é apenas o veículo, é por onde você entra e sai, é por onde você pode fazer negociação. Ter uma cadeira na Bolsa de Valores custa muito dinheiro. Né? Então, não posso chegar eu lá, né, pessoa física, negociar. Tem que ser através de uma corretora, porque existem garantias para assegurar que o que foi comprado vai ser recebido e o que for vendido vai chegar no seu destino. Então, não tem assim muito risco, né? Eu não ouço falar. O banco, por exemplo, né, talvez isso ajude a entender melhor. O banco, por exemplo, ele tem ali um sistema de garantia, né? O garantidor de crédito, que é um consórcio de vários bancos que vão bancar aquele banco menor que venha a falir. Então, esse consórcio de bancos garante ao consumidor final o retorno do seu capital até 250 mil, se eu não me engano, por CPF e por instituição. Então, por quê? Porque não é interesse do sistema financeiro que haja uma falência, que haja uma fuga do capital, que bata assim o desespero e o pânico e todo mundo saia correndo, fugindo e querendo botar o dinheiro debaixo do colchão ou guardado na gaveta. Não há não há esse interesse. Então o sistema financeiro ele é muito seguro, ele é muito transparente, né? Não há motivo para se preocupar com relação às corretoras. E hoje, eu acho que vai acontecer com as corretoras o que aconteceu com os bancos. Vai ter um movimento de consolidação. As maiores corretoras vai ser mais ou menos que nem é nos Estados Unidos. Né? Você tem ali algumas grandes corretoras, e o americano lá, ele separa, inclusive, o dinheiro de banco, ele é usado ali para movimentar o dinheiro, pagar cartão de crédito, pegar um empréstimo de uma hipoteca, movimentar a grana, fazer pagamento, para você poder movimentar o dinheiro. Banco é para isso. Ou buscar um empréstimo. Lá não existe muito essa cultura de investir através do banco. Tudo bem, tem os CDBs lá também, né? Tem essa questão da renda fixa que a gente já falou aqui. Você empresta dinheiro para o banco, só que o banco remunera mal, lá também. Agora, cada banco tenta ser competitivo. Os bancos médios e menores vão ser mais competitivos oferecendo taxas mais altas. 120% CDI, 130% CDI, enquanto o banco grande pode se dar o luxo de pagar 80% CDI, 70% CDI, já vi até menos do que isso. Porque é banco grande, porque é o Itaú, porque é o Bradesco. Em tese, esses bancos não vão quebrar, né? Ou as pessoas se sentem muito seguras em deixar
o dinheiro parado nesses bancos, né? Então, a ideia aqui é justamente você pode deixar um dinheiro parado em banco, mas é um dinheiro de caixa, é um dinheiro que está lá só para não ficar sem render nada. Mas ele é estratégico, pode ser um dinheiro para uma reserva emergencial, pode ser um dinheiro que você quer usar mais na frente para viajar com a família, pode ser um dinheiro para você trocar de carro. Mas o investidor pessoa física ele tem que pensar além da reserva emergencial, além, né, das questões orçamentárias, para realmente construir e trabalhar a sua carteira de caráter previdenciário. E a melhor forma de você construir uma carteira de caráter previdenciário é fazendo essa alocação, né? Um pouco em renda fixa. A gente pode falar um pouco, né, sobre estratégias de renda fixa. E a outra estratégia, que é a principal estratégia, deve ser a principal estratégia, que é você montar uma carteira de ações boas pagadoras de dividendos, tá? Essa aí é a estratégia principal. Por quê? E aí eu já vou assim meio que me preparando para o final desse nosso bate-papo. Se não tiver mais nenhuma pergunta aí, que é justamente você poder crescer, né, se beneficiar da taxa composta, à medida que você vai montando a sua carteira de ações. Por quê? Porque se eu montar uma carteira só focada em renda fixa hoje, por exemplo, quanto que vai ser a minha expectativa de retorno? Né? Raciocina comigo. A minha expectativa de retorno em qualquer ativo de renda fixa, voltando aí à pergunta da Dani, vai ser em torno aí dos 3,5%, que não é muito. Se eu conseguir lá talvez um pré-fixado ou, né, uma taxa maior, buscar lá um CDB de banco médio, como a gente falou aqui, ou até um debenture, né, de alguma empresa que ofereça uma taxa maior, pode ser que eu consiga acima de 3,5%, talvez 5%, 6%, 7%, 8%, 9%. Eu não sei, eu não tenho olhado o mercado de renda fixa ultimamente, eu não sei se daria para você encontrar um pré-fixado de 10%. Se alguém souber aí, pode colocar aqui, por favor, né, até informação aí para a gente estar a par. Qual o banco, qual o tipo de ativo de renda fixa que pode chegar perto de 10% ou em torno disso hoje em dia. É muito difícil. Então, assim, já com ações, não. Com ações, não é difícil você ter, ao longo dos anos, um retorno de 2 dígitos. Aliás, estatisticamente, a probabilidade de você obter um retorno de 2 dígitos com ações é muito maior. Ainda mais se você reinvestir os dividendos que você recebe. A gente viu aquele estudo sobre Taesa. Quem investiu, comprou Taesa há 5 anos atrás, custando R$ 9,00, e reinvestiu em Taesa sem se preocupar com preço teto, se a empresa estava cara ou estava barata, mas se ela foi disciplinada o suficiente para reinvestir os dividendos que ela recebia dessa empresa, para comprar mais ativos que iam gerar mais dividendos e, subsequentemente, iria aumentar a sua renda, ela teve um retorno, na média, de 33% ao ano, que é um retorno extraordinário. Por isso que Taesa foi a campeã dos dividendos da década. Então, a gente escolhe uma empresa que tem essa característica, que é o que o Jeremy Seed, o professor de finanças, chama de Eldorado, porque ela agrega valor ano após ano. Você pode continuar comprando ações dessa empresa, que ela vai continuar remunerando acima da média. Isso é que é interessante. Como que feita a seleção dos setores para investimentos.
Boa, Aurélio. Então, a seleção, eu tenho falado bastante aqui nas minhas lives, são os setores clássicos. São as elétricas, os bancos grandes, as empresas de seguro, alguns setores de indústria, né? Empresas assim que são até sem graça, mas que já estão há muitos anos no mercado. Algumas delas estão até há décadas no mercado. Algumas têm mais de 100 anos, ou seja, quando eu invisto numa ação dessa, eu não estou investindo numa startup. Eu não estou abrindo um negócio aqui na esquina, tentando montar uma padaria, um restaurante, né, onde eu teria que colocar 100 mil, 200 mil, muita grana, e com o risco de perder tudo. Eu estou aplicando meu dinheiro em empresas que já estão consolidadas no mercado. Ambev, por exemplo, né, empresas que têm marca forte, marca reconhecida, marcas que fazem parte do nosso dia a dia. E eu sempre digo aqui, Aurélio, existem pelo menos entre 60 a 70 empresas que formam aí uma verdadeira galeria de Eldorados. Ou seja, de empresas que entregam valor ano após ano. Empresas que são lucrativas e que entregam bons dividendos. Dividendos esses que são que representam uma remuneração bem acima da média. Então, assim, eu não estou atrás da melhor ação ou da ação que mais vai subir. Eu não tento jogar esse jogo. Eu não me sinto capacitado para jogar esse jogo. Isso é jogo lá dos gestores que estão preocupados com performance, ou dos analistas que são pagos para emitir uma opinião sobre as empresas. O que eu estou preocupado aqui, o que todo investidor pessoa física deveria estar preocupado, é em comprar ações que vão gerar renda, renda passiva. No começo eu chamo de renda extra. Porque você pode montar uma carteira com o objetivo de faturar, por exemplo, 5 dígitos por ano. Quanto que é 5 dígitos por ano? 5 dígitos por ano vai ser qualquer coisa entre R$10.000 e R$99.999. Isso aqui é uma renda extra ou uma renda passiva de 5 dígitos. O ideal é chegar a 6 dígitos, né? Ou seja, para lá de R$100.000 ao ano. Isso aí é mais do que muito salário que existe aí para muitos brasileiros. Para talvez aí, sei lá, 80%, 90% dos brasileiros. Né? Talvez, não sei se 10% da população brasileira consegue ganhar mais de 8.000 por mês. Não sei, não tem essa estatística. Seria interessante até ver. Mas você construir isso ao longo dos anos não é difícil de chegar a esse objetivo. Chegar aos 5 dígitos é muito fácil. É até relativamente rápido. Se tiver perseverança, disciplina e focado na renda, você consegue, com uma boa carteira de ações, trazer 5 dígitos todo ano, né? E aí, é claro que, né, para gente jovem aí, que nem o Aurélio, tem aí uma estrada pela vida ainda, né? Tem muitos anos aí para acumular ativos. Ativos que vão remunerar bem o seu capital. Ativos que vão te remunerar acima da média. Por isso que é importante frisar isso. Eu estou com 58 anos de idade. E eu ainda acho que eu tenho bastante tempo pela frente, se Deus quiser, né? Mas isso pertence a Deus, né? Não cabe a gente. Mas mesmo assim, o planejamento é para ter o respaldo do dinheiro, esse respaldo financeiro. Então, se eu recebo uma renda passiva, eu fico mais tranquilo. Eu fico mais seguro financeiramente, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu posso gastar ou não. Se eu tenho aí bastante tempo e bastante sobra, eu aproveito para construir o patrimônio, né? Para trabalhar essa renda.
e ter essa renda complementar. Isso é muito bacana, isso é bom. E as ações, elas oferecem essa oportunidade. Porque, de novo, não é difícil você esperar um retorno que possa te dar aí 2 dígitos. Olha, entre 9% e 15% eu acho bem razoável ao ano. Se você conseguir 10% ao ano, você dobra o seu capital a cada 7 anos. Se você fizer aporte e reinvestir os dividendos, ele dobra antes do que isso. Partindo do pressuposto que você consiga um retorno em torno de 10%. Então, você acelera o processo para consolidar aí os 5 dígitos e até chegar aos 6 dígitos. Então, é um foco aí diferenciado, né? Não é para você focar no saldo patrimonial. Esse é um erro que muitos investidores pessoa física cometem, de focar no saldo patrimonial. Isso aí mexe com o emocional. Essa é a forma errada de olhar os seus investimentos. Eu estou propondo aqui você passar a olhar os seus investimentos a partir de quanto você recebe de renda. Soma aí os juros e os dividendos. É só o que você precisa. Não tem nada mais diferente do que isso. Ou você vai receber juros pela renda fixa, ou você vai receber dividendos pela renda variável. Não adianta tentar inventar moda. Só existem essas 2 maneiras de você receber renda. Ou você recebe juros, ou você recebe dividendos. Então, o negócio é você aplicar focado nisso. Então, eu quero que você tenha uma carteira que possa gerar pelo menos 5 dígitos. Pelo menos 5 dígitos. E você deve olhar para a sua carteira, abre lá a sua corretora, né? Não olhe o saldo patrimonial, esquece saldo patrimonial. Mas faz uma projeção, faz um cálculo de quanto você está recebendo de rendimento. Porque é isso que vai definir lá na frente se você vai poder aposentar ou não, se você vai poder tirar um ano sabático ou não, se você vai poder trocar de emprego ou não, se você vai atingir a independência financeira ou não. É com base na renda, não o saldo patrimonial. Você não pode nem deve vender patrimônio para pagar a conta. Você pode comer o ovo, mas não mata a galinha. Né? Pode comer o ovo todo dia, mas não cometa a imprudência de matar a galinha. Então, o ativo, voltando à primeira pergunta aí da Dani, né? O ativo ele é importante e ele tem que ser visto dessa maneira, como um gerador de renda, seja juros pela renda fixa ou seja ações pela renda variável. Você tem que ter os 2. E com o tempo você vai dar mais ênfase às ações, às boas pagadoras de dividendos, às vacas leiteiras, né? Aquelas que vão proporcionar renda perpetuamente. Tá? Então, o primeiro objetivo, o primeiro desafio que eu lanço aí para quem está me seguindo é realmente você olhar para a sua carteira e ver se você está já chegando aí pelo menos 5 dígitos de renda. Tá? E eu vou, já quero anunciar aqui, eu vou dar uma aula sobre esse tema. Né? Como chegar, como construir uma renda voltada para os 5 dígitos. Porque eu quero que realmente você mude o foco. Pare de olhar saldo patrimonial e passe a projetar quanto que vai ser a sua renda passiva esse ano, próximo ano e nos anos seguintes, fazendo com que essa torneira que começa a pingar se torne uma mangueira com fluxo muito mais forte, muito mais robusto e venha se tornar um chafariz, né? Jorrando aí água. Então, qual a sua opinião sobre fundos imobiliários? Boa, Aurélio. Eu acho que fundos imobiliários é bom também. O fundo imobiliário se enquadra nessa cultura de você... E, aliás, é até mais ilustrativo para muita gente. Quem não está muito acostumado com a ação, quando a gente fala de fundo imobiliário, porque é tijolo, né?
tem fundo imobiliário de lajes comerciais, tem fundo imobiliário de galpões, tem fundo imobiliário de agências bancárias, tem fundo imobiliário praticamente de tudo que você pode imaginar, que aluga para hospital, que aluga para faculdade, enfim, tem uma infinidade. Como em ações, você tem que analisar um por um, setor por setor. Em fundos imobiliários, por exemplo, eu prefiro lajes comerciais. Né? Tem fundos imobiliários para shopping center. Eu não sou um grande fã de fundo imobiliário, não é que eu seja contra. Eu tenho fundo imobiliário na minha carteira. Eu gosto do fato de entrar ali todo mês, né? Um dinheirinho, é certo. Já é um primeiro passo importante para sentir o gosto, né, de receber renda todo mês. Eu acho que fundo imobiliário ele ajuda nesse sentido, mas eu acho que a oportunidade está realmente em ações. Porque, olha, deixa eu te dar alguns exemplos. Vale do Rio Doce. O que Vale do Rio Doce vai pagar de dividendo esse ano não é brincadeira. Petrobras, que todo mundo fala, fica preocupado, vai pagar muitos dividendos. Banco Grande vai pagar muitos dividendos. Setor de seguros vai pagar muitos dividendos. Tem dinheiro na mesa. Setor industrial, né, com a retomada econômica, vai pagar bons dividendos. As elétricas vão pagar muitos dividendos. As transmissoras de eletricidade, que nem a gente olhou aqui, setor super conservador, boas pagadoras de dividendos, vão continuar pagando dividendos. E a empresa, ela cresce. Ela aumenta o número, né, ela aumenta o número de lojas, ela aumenta o número de fábricas. Fundo imobiliário já é um pouco mais restrito. De novo, eu não sou nem contra nem a favor. Eu acho que cada um tem que encontrar aquilo que é bom para você. A carteira tem que ter a cara do dono. Tem que ter a cara do dono. Então, vai depender do seu grau de experiência, do seu grau de conhecimento, de vivência, né? Mas eu acho que começar pelos fundos imobiliários é uma boa. Mas se começar pelos fundos imobiliários, não deixa de molhar o pé também nas ações, para começar a ter pelo menos algumas vacas leiteiras na sua carteira. Tá? Muito importante. Você vai ver e vai se surpreender. Eu tenho aqui um ex-cliente meu, ele vai fazer uma live comigo aqui quinta-feira, e ele falou, pô, caramba, a Taesa vai pagar um dividendo enorme, né? Vai entrar agora em maio. Realmente, eu também fiquei surpreso. É aquilo também que eu sempre falo de um amigo meu. Alguns anos atrás, ele estava naquele negócio de estudar mercado, de estudar análise gráfica, de saber o ponto de entrada, comprar na baixa, vender na alta. Aí ele fez uma análise de Ambev. E aí ele estudou, fez análise gráfica, e chegou à conclusão que a Ambev estava num bom momento para comprar, para entrar. Aí ele comprou a Ambev, que já tinha caído bastante, falou, não, agora atingiu ali o ponto de suporte, a linha de suporte, e eu vou entrar aqui em Ambev. Aí entrou, comprou a Ambev, com aquela convicção de que a Ambev iria subir. Aí ele, quando viu a Ambev, caiu mais ainda. Aí ele ficou chateado, triste, foi comentar com o sogro dele. Poxa, sogrão, eu fiz aqui o dever de casa, estudei análise gráfica, tinha certeza que a Ambev ia subir. Não é que ela caiu mais ainda? Sabe o que o sogrão disse para ele? Olha, o preço dela pode ter caído, mas eu tenho as ações da Ambev desde o tempo que era Brahma, ou seja, ele tinha ação há mais de 20 anos. E a cada ano que passa, ela só paga mais dividendos. Com um sorriso aqui de orelha a orelha. Então, é isso, empresa boa é assim, ela vai pagando mais dividendos. Por quê? Porque ela vai crescendo, ela vai prosperando, ela vai aumentando os lucros. E no que ela aumenta lucro, ela vai aumentando o dividendo. Quem se beneficia é o sócio, é o holder, né? É o buy and hold. Ele compra e fica como sócio. E até compra mais ações, né? Ele reinveste os dividendos.
Bom, qual a sua opinião? Boa noite, pô. Você compraria Vale 3 ou Banco do Brasil? Então, olha só. O que eu compro, né, é irrelevante. Agora, mas vamos falar aí sobre Vale. Vale, na verdade, olha só, Vale veio lá de, sei lá, acho que chegou a bater 10, 15, até menos do que isso, né? R$ 5, não sei, foi Petrobras que bateu R$ 5, mas eu me lembro de Vale a R$ 25, aí o pessoal já falando que era caro, depois foi para 45, estava caro. A conta que eu faço, Luiz, é a seguinte, né, se você assistir aqui os meus vídeos, estão no YouTube, Pou.Dividendos, a gente usa o yield, né? Aquela regra que a gente aprendeu no livro do Décio Bazin. Ou seja, se a empresa for remunerar 6% ou mais, ela está num ponto de compra. Tá? Então, se eu olhar para a Vale hoje a 110, 115 e identificar que ela vai me remunerar acima de 6%, agora vai depender quanto que eu tenho de Vale. Né? No meu caso, eu já tenho bastante Vale. Então, não estou... Porque eu comprava Vale quando estava lá 40, 30. Hoje, e Vale também está atrelado ao setor de commodity. Tá? Alguém perguntou aí sobre setores. Setor de commodity é sempre com o pé atrás. Commodity e siderúrgica. Porque as oscilações são muito mais violentas, muito mais bruscas, e os ciclos são muito mais prolongados. São ciclos aí de 10 anos. Vale pode dar muito dinheiro nos próximos 10 anos. Mas ela pode, né? É um desastre ecológico, tem questões éticas aí envolvidas, embora ela tenha aí, né, aprimorado todo o mecanismo para evitar o que aconteceu no passado. Então, eu acho que isso aí é uma decisão muito pessoal, tá? Se você não tem Vale, talvez você queira iniciar, molhar os pés. Como eu sempre falo, eu sou a favor do gradualismo. Vai devagar, mas tendo isso em mente, né? Que commodity é um setor um pouco mais desafiador para o investidor pessoa física, porque as oscilações são muito bruscas. Né? Agora, Banco do Brasil é estatal, preço está achatado, mas vai pagar um dividendo aí. O consenso é que o yield do Banco do Brasil vai ser em torno de 8%. Vale, eu acho até que vai ser mais, mesmo nesse preço mais alto. Subiu, mas você ainda vai ser muito bem remunerado. Então, assim, mas aí vai depender do que você tem na carteira. Em que estágio você está? Se você já recebe 5 dígitos, talvez você não, né? Você quer chegar a 6 dígitos? Qual a empresa vai te ajudar mais a fortalecer esse fluxo de caixa de entrada? Eu sempre olho assim. E outra coisa, eu quero aumentar qual posição, qual setor que eu quero aumentar? Se eu já estou satisfeito com Vale, que é o que eu falo lá no nível 3, né, de análise. Eu dividi aqui os níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 a gente olha o yield, nível 2 a gente olha yield PL, preço sobre lucro, e nível 3 a gente faz a estratégia de gestão. Tá? Então, vai depender muito da sua carteira, se você tem banco, se você não tem. Mas todas as duas vão remunerar, vão passar nesse primeiro teste da fórmula lá do Décio Bazin, que é ter uma remuneração igual ou maior a 6%. Tá? Esse é o primeiro nível de valuation que a gente faz aqui. Ela tem uma remuneração igual ou maior a 6% se eu pagar o preço que eu tiver que pagar hoje no mercado? Se a resposta é sim, passou no primeiro teste. Qual o segundo? O PL. Está num PL convidativo ou num PL proibitivo? Ou seja, a meu ver, ela está mais descontada ou ela está mais encarecida? Aí eu já faço esse exercício. E terceira estratégia. Quanto de Vale que eu quero ter? Eu já tenho uma posição muito grande em Vale,
Então, eu não quero ter uma posição maior. Já está bom, já subiu muito. Ela já está lá no top 5 da minha carteira. Ou top 10. Está bom, está de bom tamanho. Talvez eu queira ter outra empresa de outro setor ali no top 5 também. Então, eu vou montando posição naquela outra empresa. Beleza, estou montando uma carteira de dividendos, né? Previdenciária, para o longo prazo. Beleza, Luiz, é isso mesmo. São empresas que vão permanecer durante muitos e muitos anos. Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo. Eu estou com essa página aí de inscrição na minha bio, Pou.dividendos, vai lá na minha bio, se cadastra aí para esse aulão, esse webinário online gratuito, que eu vou fazer um resumo dessa metodologia, né, de como gerar essa renda extra de pelo menos 5 dígitos, né, ou seja, entre R$10 mil e R$99.999. A carteira de ações que você deve montar, deve criar, ela deve estar focada nisso. Atingir esse patamar de pelo menos 5 dígitos. E depois, obviamente, 6 dígitos, né? 6 dígitos seria de R$100 mil até R$999.999. Que aí já é independência financeira, aposentadoria, renda passiva, né? É aí a estabilidade financeira. Valeu, pessoal. Então, obrigado aí. Quarta-feira eu estou de volta, 6 horas, nesse mesmo horário. Valeu? Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima live.